Então, o momento certo de você olhar as fragilidades, sabe quando é? Agora. Porque você não sabe se as fragilidades estão presentes ou não. E as minhas pesquisas dizem que, em algum nível, as 11 estão presentes. Isso o método revelou. Se as 11, praticamente 100% das empresas, vou repetir, praticamente 100% das pequenas e médias empresas têm as 11 fragilidades, em maior ou menor grau. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Estamos começando o podcast das 11 fragilidades. Eu me chamo Sara e estou aqui com o Taderaldo. Vamos começar hoje o primeiro episódio. Eu já conheço o método das 11 fragilidades, mas eu imagino que vocês estejam curiosos para saber um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Então, Taderaldo, eu queria saber, primeiro, como foi o começo da sua carreira. Você sempre trabalhou com gestão e gerenciamento de riscos? Só complementando aí a sua introdução, eu queria dizer também que esse podcast ele tem por objetivo ajudar as empresas a crescer. Né? Quer dizer, a nossa missão aqui é fazer com que as empresas cresçam, mas não cresçam de qualquer maneira. Elas cresçam atingindo a dois requisitos. Elas cresçam com solidez, que não adianta você crescer sobre bases frágeis, e elas cresçam também mais rápido, porque se você cresce devagar demais, fica tudo muito penoso, né? Dá muito trabalho crescer devagar. Então, o método tem esse objetivo e o podcast vai ajudar empresários que estão nos assistindo aqui a entenderem como é que eles aplicam o método para que eles consigam realmente fazer a empresa dar um salto no crescimento. Então, foi só para complementar aí a sua ótima introdução. Respondendo a sua pergunta, acho que a sua pergunta merece aí contar um pouco da minha história, né? Como é que isso tudo começou, como é que o próprio método começou. E aí eu diria para você que eu abri a minha primeira empresa, apesar de não ter sido o começo, depois eu volto para lhe explicar melhor, mas eu abri a minha primeira empresa em 2004. Quer dizer, o surgimento do método das 11 fragilidades, ele inicia, teoricamente, vou colocar aqui entre aspas, por essa época. Por que eu coloquei teoricamente? Porque o método das 11 fragilidades ele é um método que envolve gestão das empresas, como você próprio perguntou no início. E aí, a minha história como gestor não começa quando eu abri a minha primeira empresa em 2004. Ela começa bem antes. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Quer dizer, tenho uma formação técnica. Eu não comecei como administrador, eu comecei como uma carreira técnica mesmo. E entrei numa empresa de tecnologia, numa grande empresa de tecnologia pernambucana, porque, como eu falei, eu fiz faculdade na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e fui acho que primeira ou segunda turma desse curso novo de Ciência da Computação. E aí era natural que eu entrasse numa empresa, que meu primeiro emprego fosse numa empresa de tecnologia. Entrei como estagiário, lá só se admitia estagiário, entrei como estagiário, sofrendo ali como todo estagiário sofre, né? Fazendo tudo aquilo que manda a gente fazer, sem questionar. Você já passou por isso também, né? Sim. E aí fui atuando em atividades técnicas, porque meu viés como técnico sempre foi mais um viés de desenvolvedor, menos uma pessoa de hardware e mais uma pessoa de desenvolvimento de software, né? E fui programador, fui analista de sistemas, fui tudo aquilo que era natural ter sido naquela época. Mas eu comecei a perceber, Sara, que eu diria que duas coisas aconteceram naquele momento da minha vida que me fez despertar para esse assunto de gestão. Primeiro, eu comecei a perceber que era aquilo que eu gostava mesmo. Eu gostava mais de gerenciar pessoas, de controlar projetos, de administrar, do que a parte técnica. E eu descobri isso muito cedo. Eu descobri antes de 30 anos de idade. Eu fiz faculdade entrei com 17 anos, saí com, sei lá, faz a conta aí, saí com 21, né? 4 anos, era um curso por aí. E aí, quer dizer, eu muito cedo, com 26, 27 anos, eu comecei a descobrir que eu gostava mais de gestão do que da parte técnica. E também Mas você chegou a trabalhar com gestão nessa época? Então, aí eu começo a descobrir nessa época um gosto, quer dizer, o coração bate mais
As pessoas começam a me passar pequenas tarefas de gestão de alguns projetos. Eu começo a perceber que eu gosto daquilo. Eu não sei como explicar, é uma descoberta mesmo, né? Mas isso é uma coincidência, diz que não tem coincidência na vida, eu mesmo não acredito muito em coincidência, mas acontece junto com o momento em que eu me casei. Eu me casei com 24 anos, 25, e quando eu me casei eu era quebrado financeiramente, que dava dó, não tinha dinheiro para nada. E eu já casei, e minha mulher, que se chama Ionê, já teve o primeiro filho, a gente foi rápido, e logo em seguida veio o segundo filho, então eu me deparei com uma situação em que eu não tinha dinheiro para pagar as contas da casa, não tinha dinheiro mesmo. Eu me lembro que na época até minha mãe me ajudava para pagar o apartamento que a gente tinha comprado, né? Não sei nem como é que eu comprei aquele apartamento. E eu passei um tempo até sem pagar porque eu não tinha dinheiro. Então eu me vi ali com uma possibilidade, eu via também na gestão como uma única possibilidade de começar a ganhar mais dinheiro. Eu percebi que como técnico eu não ia conseguir ganhar muito dinheiro. E eu sempre tive uma ambição de ganhar um dinheiro maior. Então eu, me respondendo, foi um misto de paixão, de gostar daquilo, de descobrir e de ver que aquilo podia ser uma oportunidade, uma necessidade, sabe? Para trazer mais dinheiro para dentro de casa e que eu tinha que me tornar um gestor. E aí fui estudando cada vez mais sobre esse assunto. Mas nessa empresa de tecnologia, você trabalhava como técnico, você Comecei como percebeu que técnico. você percebeu que estava gostando dessa área mais de gestão, e aí você conseguiu algum trabalho dentro dessa empresa nessa área, ou você foi para outra empresa trabalhar Não, eu com isso? trabalhei 25 anos nessa empresa. Foi meu primeiro e único emprego. Eu ficava na parte técnica até que eu tive esse momento que eu lhe falei, né? E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto, fazer cursos fora, não pagos pela empresa, eu dava um jeito de fazer, porque eu gostava muito. Comecei a ler sobre esse assunto. Sabe aquele negócio que o coração bate? E aí, naturalmente, parece que as pessoas foram me passando umas tarefas de gerência e gestão, e eu pegava tudo que me passava de gestão, desde pequenos projetos até projetos maiores, e eu fui crescendo na empresa de maneira natural com esse assunto. As pessoas iam, eram 3 sócios que a empresa tinha naquela ocasião, e eles foram naturalmente me passando cada vez mais. Eu tinha um desempenho bom como gestor, porque eu estava estudando porque gostava, né? Dizem que tudo que a gente gosta acaba se desenvolvendo Sim. bem. E aí eu fui naturalmente crescendo nessa empresa até que, encurtando a história, eu me tornei um dos principais executivos. Quando eu saí da empresa, eu ocupava um dos principais cargos de gestores, né, que a empresa tinha, porque eu atendia a um mercado muito sofisticado, que era bancos e grandes empresas. Então, eu entrei como estagiário e minha trajetória foi sair como um dos principais gestores mesmo, reconhecido, inclusive, não estou dizendo isso para contar lorota, nem para me gabar, não, é porque realmente foi algo que fez parte da minha trajetória, né? Eu me orgulho muito disso. E foi, inclusive, fiz reportagens em Recife, que eu morava lá. Eu fui reconhecido não só na empresa, mas no meio empresarial, como um gestor de destaque nesse segmento de tecnologia da inovação. Fiz um curso também muito famoso em Recife na ocasião, de Valência Associados, curso que durou 8 anos em liderança de pessoas. Fui para fora, fiz um curso também em Cleveland, que fica próximo ali eu acho que é Ohio, né? Mais próximo ali de Nova York. Já chegando no Canadá, fiz um curso lá fora, fiz alguns cursos também. E realmente eu me aprofundei nesse negócio de liderança e gestão. E foi o que me salvou, você vai ver lá na frente, na empresa nova. Então você trabalhou durante todos esses anos nessa empresa, conseguiu esse cargo muito bom, imagino que você ganhava muito bem, e aí depois disso você saiu da empresa? Isso aí, Você abriu um porque novo negócio? é uma boa pergunta essa também, porque para você ter ideia, nessa empresa que eu estava, só a minha unidade, ela chegou a faturar mais de 20 milhões de reais. Então, quando você fala que eu ganhei bem, porque nesse momento eu tinha participação sobre os resultados, além de ter uma remuneração fixa, eu tinha uma boa participação, eu posso, né, falar de boa participação porque era. E aí, nesse momento em que eu cheguei a faturar, eu comecei do zero, uma unidade muito pequena, com 9 pessoas, pelo que me lembro aqui, chegamos a ter 70 pessoas e chegamos a faturar 20 milhões. Eu saí, Sara, porque eu queria mais. Pode me perguntar mais em relação a quê? Eu estava bem, né? Estava bem como status, como reconhecimento, financeiramente estava bem, mas eu queria mais, eu queria mais dinheiro, queria um desafio novo,
eu resolvi abrir uma empresa. Foi seu primeiro negócio, foi seu primeiro trabalho como empreendedor, Foi, essa nova empresa. foi. Tinha alguém na sua família que era empresário, que você se inspirou para abrir, ou veio de você mesmo isso? Não, não tinha, não. Meu pai era médico, quer dizer, não tinha, assim, a veia, né? Que chama veia, é isso? De Empreendedora. empresa. Minha mãe também era dona de casa, então... Mas todos eles sempre me deram uma educação que a gente chama muito sólida, né? No sentido amplo, e sempre me deram muita força. E que eu fizesse o que eu quisesse da minha cabeça. Se me perguntar o que é que me veio à cabeça, acho que foi querer ter o meu próprio negócio, né? Legal. E você passou algum tempo trabalhando nos dois? Trabalhando como Não, executivo não, e não. empreendedor? Você saiu realmente da Saí. empresa e foi para esse novo negócio? A gente fez um E termo técnico do mercado que chama spin-off. Eu comprei um pedaço da empresa que já existia, paguei por esse pedaço, porque eu já tinha uma carteira de cliente, e levei isso para a empresa nova. legal. E aí nessa empresa nova ela se tratava de quê exatamente? Quando eu mudei, saí de executivo para virar empresário, houve outra grande mudança na minha vida, porque eu me mudei para São Paulo. Eu morava em Recife, e eu Hum. achava que para que eu crescesse, eu tinha que me mudar para São Paulo, porque minha clientela estava toda lá, porque eu queria avançar no mercado que eu já dominava muito bem, que era bancos, né? Eu atendia bancos, eu atendia bem a grandes empresas, e o mercado do Sudeste é muito maior do que o mercado do Nordeste. Eu precisava ir para São Paulo. Então, junto com a mudança profissional, veio também uma mudança de pessoal, grande, enorme, na minha vida. A gente tinha um desafio que era, vamos construir um negócio novo. O que é que nós vamos fazer? Porque quando eu abri a empresa, eu sabia que eu precisava criar um negócio novo. Você Lembra não que tinha eu ideia do que você ia comprei? fazer? A gente não tinha ideia direito ainda. Eu tinha uma ideia assim de que eu ia manter parte que eu tinha, mas parte que eu tinha, que eu comprei, lembra que eu falei que eu comprei? Aquilo que eu comprei eu sabia que ia acabar. Mas como é que ia acabar? Porque software, lembra que eu falei que eu trabalhava com software? Software é um ativo que ele se deprecia muito rápido. Precisa construir alguma coisa nova. E eu lembro que eu sentei muito bem disso com o meu sócio. Eu tinha 2 sócios, um ficou em Recife e outro veio comigo para São Paulo. E a gente sentou e disse, vamos fazer o quê? E agora? O que é que nós vamos fazer? Né? E aí foi quando, não sei se já posso responder isso, nós decidimos entrar em um mercado novo, que foi o mercado de gerenciamento de riscos para grandes empresas. E ali o embrião, né, que se chama o embrião, a célula primeira das 11 fragilidades. Só que eu não sabia disso naquela ocasião. E você trabalhou quanto tempo nessa empresa? Na nova empresa ou na anterior? É, nessa nova. A nova empresa, eu vendi a minha participação recentemente, eu vendi tem pouco tempo, eu trabalhei lá, boa pergunta, deixa eu fazer a conta aqui. Em 2004, a empresa foi aberta para 2000, estamos em 2020, dá 16 anos, é isso? 16 É, anos. Né? 16 anos. Essa bastante tempo. empresa, eu fiquei no comando dela durante 16 anos, até que eu vendi a minha participação para cuidar completamente das 11 fragilidades, que é a nova empresa. Então você trabalhava nessa empresa com grandes companhias, grandes bancos, no gerenciamento de riscos dessas grandes empresas. E Exatamente. aí, e aí você resolveu abrir um outro negócio depois desses 16 anos. Foi, foi. Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo, que tem Tá, para a história do embrião, né? certo. Do embrião das 11 fragilidades. Primeiro, por que que eu Como começou, decidi? né? Primeiro, por que que eu decidi entrar em gerenciamento de risco? Porque tinham sido assinados 2 acordos internacionais muito relevantes na ocasião, no chamado SOX. Inclusive, eu falo isso no meu livro, uma coisa mais técnica, mas que interessa para quem está me ouvindo, para quem tem uma pequena e média empresa, está me ouvindo hoje, ouvindo para a luz, para as 11 fragilidades. Porque surge ali, 2 grandes acordos internacionais são assinados, um chamado SOX, que é uma lei americana, chama Sarbanes-Oxley, e uma outra lei chamada Basileia II, que é uma lei que rege o mercado financeiro, que dizia que essas empresas, as empresas de uma maneira geral, elas iam ser mais exigidas quando se falava em gerenciamento de riscos. As empresas agora elas precisavam ter mais regras quando se trata desse assunto.
Por que uma empresa, Sara, precisa ter mais regra quando se fala de gerenciamento de risco? Porque quando uma empresa pequena quebra, a gente não sente muita falta. Não é verdade? A empresa pequena quebrou, você sente muita falta, você nem sabe nem que ela existe. Se a Coca-Cola quebrar, um monte de gente vai sentir falta, não vai? Sim. Então, quando uma grande empresa quebra, ela causa um impacto maior para a sociedade. Por isso que elas precisavam ser mais reguladas do ponto de vista de risco. E foi por isso que essas leis se tornaram mais fortes em relação a essas grandes empresas. Então, nós achamos, naquela ocasião, olhando para esses dois regulamentos, que isso ia crescer nas grandes empresas e nos bancos. E a gente resolveu mergulhar de cabeça. Percebe? Entendi. Então, você trabalhavam como consultores para esses bancos? Não. A gente começou, ótima pergunta também, porque como eu sempre trabalhei com software na empresa anterior e minha formação era essa, nós desenvolvemos um software de gerenciamento de riscos para grandes empresas e para bancos. E aí, nesse meio tempo, durante esse percurso de 16 anos, nós também começamos a fazer consultoria. A gente aprendeu esse assunto, que em 2004 a gente não conhecia esse assunto. Nós aprendemos, estudamos. Eu tenho essa característica de entrar e estudar um determinado assunto e dominar ele. A gente, então, dominou esse assunto e aí começamos a prestar consultoria também. E eu fui me aprofundando em gestão de riscos para grandes empresas. Comecei a entender como é que uma grande empresa funciona por dentro. E aí você desenvolveu o método durante esse processo? Você começou a construir ele? Foi um processo que durou esse tempo todo? Ou não? Foi você, depois de tanto tempo trabalhando com as grandes empresas, você resolveu criar um novo método para trabalhar de uma forma diferente? O método, eu diria para você que ele surge desde o momento em que eu me torno mais gestor lá na outra empresa, e que eu vou observando mais as empresas sob o ponto de vista de riscos e de fragilidades. Porque eu, como executivo, eu precisava cuidar muito bem do meu departamento. Como é que você cuida bem do seu departamento? Como é que você cuida bem de qualquer coisa na sua vida? Você precisa olhar os riscos que existem naquele negócio. Eu já observava isso desde executivo e depois na nova empresa, eu comecei a vender isso, essa inteligência. E aí fui me aprofundando cada vez mais. Tanto na empresa que eu era executivo, quanto na minha própria empresa, eu passei por várias crises. Eu tive várias crises. Crises financeiras, dos dois locais. A minha empresa... Você próprio sofreu com essas fragilidades? Eu sofri na empresa que eu trabalhava, não era minha, mas a empresa teve crise e eu observava isso. E eu procurava ajudar as outras áreas da empresa, mesmo não sendo a minha área. E na minha empresa eu tive crise, eu quase quebrei. 6 anos depois de abrir a minha empresa, eu quase quebrei, porque eu entrei numa área que eu não conhecia muito bem, que além de riscos, a gente resolveu também atuar em outra área de tecnologia, e eu não conhecia muito bem essa área e eu quase quebrei. Eu tive um endividamento muito alto. Então, essas crises todas que eu tive ao longo da minha carreira, principalmente essa crise, eu diria que a crise que eu mais vivi, a crise mais forte que eu vivi foi essa na minha empresa nova, a crise financeira que eu tive, né? Como é que você acha que você conseguiu sair dela? Eu diria que foi uma luz que veio do céu, uma coisa que iluminou, porque as fragilidades, elas têm essa característica. Quando você está muito envolvido, você não consegue ver a fragilidade. E eu, mesmo sendo especialista, já me tornando especialista, empresa aberta, 6 anos depois eu entro numa crise. Aí você poderia perguntar, mas como é que você próprio entra numa crise, você sendo especialista? Pois é, as fragilidades, elas têm essa característica perversa, ela pisa nelas e você não consegue enxergar. E eu estava entrando no endividamento financeiro e eu não conseguia enxergar. Por que eu não conseguia enxergar? Porque eu fechava contratos com empresas gigantes, com bancos. Não fazia sentido eu estar numa situação financeira ruim, na minha cabeça. Como é que eu fiz? Por exemplo, eu fechei com uma empresa na ocasião que tinha 100 mil funcionários, uma gigante. Como é que eu podia estar ruim? Mas eu estava entrando num buraco. Ela tem essa característica. Até que um amigo meu olhou a minha situação financeira, porque eu já começava a ter problemas de fluxo de caixa, eu já começava a ter dificuldade de eu próprio retirar dinheiro da empresa, se antes eu retirava. Mesmo assim, você não estava percebendo? Eu não percebia onde é que estava o problema. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava cheirando ruim, sabe? Fumaça, como é que diz? Fumaça é sinal de fogo, né? É isso? Eu acho que é. Eu acho que é também. Eu já vi alguma fumaça, mas, Sara, é como se eu não quisesse admitir que eu estava com problema. Eu só queria avançar, fazer a empresa crescer e o buraco aumentando.
Até que um amigo meu, ele disse, um amigo mais que um amigo, um especialista em finanças, ele disse assim, Tederaldo, você está caminhando para um buraco. Será que você não viu isso ainda? Você vai cair no buraco. E aí como eu falei, uma luz que... E aí eu resolvi parar e analisar com mais detalhe minha situação financeira. Foi quando eu descobri que a maioria dos projetos, a maioria, estava a prejuízo. Você saiu disso como? Então, eu implementei uma das primeiras medidas, que é você demitir o cliente. Tem uma técnica que você usa, que é você tira da sua carteira clientes que são ruins. Só que até aquele momento não me passava pela cabeça, é um termo estranho, né? Quando a gente fala demitir um cliente. É estranho? É. No máximo Eu a já gente ouvi tem... falar em demitir colaboradores, né? Pois é. Mas clientes nunca ouvi. Eu fui tirando da minha carteira alguns clientes. Tem uma maneira de você fazer isso, né? De maneira que eu fui cada vez colocando para dentro clientes bons. E aí a gente começou a voltar a crescer. E aí crescer com solidez e também crescer mais rápido. Essa eu diria para você que foi a crise maior que eu tive na minha vida inteira, do ponto de vista empresarial. Isso foi um acender de luz para você entender que qualquer pessoa poderia sofrer com as fragilidades. Se você sofreu disso, e aí então você resolveu criar um método, assim, o processo se deu a partir desse momento. Você disse que isso já vinha sendo construído, mas foi a partir daí que você pensou, eu posso ajudar outras pessoas com a minha experiência? Eu diria que sim. Eu diria que esse foi um gatilho, né, muito forte para eu dizer assim, eu não quero que ninguém passe por isso aqui. Porque eu podia ter quebrado e eu ia complicar a minha família, eu ia ter que mandar a gente embora. Imagina, eu tinha uma quantidade grande de colaboradores naquela ocasião. Então, é isso que você me perguntou mesmo. Eu disse assim, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Acho que foi um momento, você me perguntando agora e eu me lembrando, né? Foi um momento assim, posso usar a Decisivo, palavra, né? de inspiração mesmo, sabe? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. É muito ruim. Eu cheguei a dever, para você ter ideia, Sara, de cheque especial da empresa. Cheque especial a gente fala na pessoa física, na empresa a gente fala conta garantida. Eu cheguei a dever naquela ocasião, parece mentira, viu? Porque nem eu acredito que eu fui tão louco de fazer isso. Eu cheguei a dever naquela ocasião, trazendo para valor presente, aproximadamente uns 500 mil reais de cheque especial. Não é dívida parcelada em banco, não. Cheque especial é aquele que você tem que pagar. Então, eu disse assim, não quero que isso aconteça com ninguém. Você conseguiu sair, apesar dessa crise, você conseguiu passar por ela, certo? E aí você continuou nessa empresa, trabalhando com grandes companhias. Mas aí você resolveu abrir um novo negócio para trabalhar com pequenos e médios empresários. Como foi essa virada também, assim? Bom, legal. Veja só, é outro momento aí decisivo na minha carreira também, é outra, como é que a gente diz? Parece que a nossa vida, ela é assim mesmo, é uma trajetória, né? Algumas coisas vão surgindo na nossa frente e, e você tem que agarrar essas oportunidades. Eu diria que isso é um recado importantíssimo para quem está nos ouvindo aqui agora, como se um pequeno e médio empresário, quando ele estiver nos ouvindo aqui, que você não deixe passar na sua frente as boas oportunidades. Tire as oportunidades ruins da sua frente, reduza os seus riscos, você nunca pode eliminar completamente os riscos, mas você reduza eles e elimine as fragilidades, tire as fragilidades da sua frente e agarre as oportunidades que estão boas. Seja capaz, esteja atento. O empresário ele tem que ter uma antena, Sara. Sabe, aquele rádio fica ligado assim, não ouvir. E o brrr é uma oportunidade que surge, e nessa hora você tem que pegar ela. O que estava acontecendo no momento que me inspirou a começar a trabalhar com pequenas e médias empresas? O marketing digital ele estava crescendo cada vez mais. Ele era muito incipiente, alguns anos atrás, mas se falava cada vez mais em marketing digital. E eu resolvi saber o que era isso. Eu não sabia o que era marketing digital. Eu sabia o que era marketing, mas não o que era marketing digital. E conversei com um amigo meu, eu uso essa palavra amigo, né, porque parece que os amigos, quando você escolhe as pessoas certas na sua vida, com os anjos da guarda,
Eu não sei se você tem anjo da guarda, mas vocês, empresários que estão me ouvindo aqui, é importante também você que está me ouvindo que você tenha anjo da guarda, porque são eles que parece que vão nos levando aí na trajetória do empresário. E um empresário que eu recebi na minha empresa, um amigo, ele me falou desse mundo, desse admirável mundo novo do marketing digital. E aí eu percebi naquela ocasião que eu podia atingir muito mais pessoas, muito mais empresários, do que a quantidade de empresários que eu atingia naquela ocasião. Lembra que eu estava concentrado em grandes empresas, são poucas no Brasil, sei lá, 1.000 empresas muito grandes no Brasil e bancos. Mas quando eu percebi que o marketing digital ele tem a capacidade, já que ele é digital, ele está nas mídias sociais, ele tem o poder de fazer com que a sua informação chegue a uma quantidade muito maior de pessoas. Quando eu percebi aquilo na minha frente, eu disse assim, eu quero fazer isso. Duas coisas que eu não havia pensado, Sara, naquela ocasião. Primeiro, ensinar. Eu nunca tinha pensado em ensinar. Né? E aí, eu nunca tinha pensado também que eu poderia atingir tantas pessoas de uma hora para outra. Quando eu vi aquilo na minha frente, ele me falando daquela arma, né, que eu tinha na minha mão, eu tinha conhecimento. E ele me dizia isso. Duas pessoas me inspiraram muito, viu, nesse momento. Uma foi ele, outra foi meu filho. Chama-se Otelo. E ele me dizia assim, pai, você sabe muito já. Você já sabe muito sobre gestão. Ele até brincava comigo, você contrata, às vezes, um consultor, você que devia dar consultoria. Então, ele foi uma pessoa que me inspirou muito dentro de casa. Eu achava estranho quando ele me falava isso. Tem hora que eu disse assim, você sabe que ele tem razão? Ele tem razão. E aí, essas duas fontes grandes de inspiração foram fundamentais naquela época. E aí eu resolvi, então, embarcar numa jornada nova. Né? Eu nem sabia ainda, Sara, que eu ia abrir uma empresa nova, mas era uma jornada nova que era, eu vou começar a ensinar tudo que eu sei, vou começar a devolver aí para a sociedade, né, o que eu sei de gestão, de gerenciamento de risco, de fragilidade, e eu vou poder alcançar muito mais pessoas. E aí comecei a estudar. Lembra que eu falei que eu tenho essa característica de meter a cara, estudar tanto marketing digital, quanto estudar mais pequenas e médias empresas. E aí, o método começa a ser construído daí. Você, então, trabalhava no gerenciamento de riscos com grandes companhias, certo? E resolveu entrar nesse universo das pequenas e médias empresas. Como foi que você estudou sobre isso, assim? Como você se adentrou nesse novo universo? Qual foi a sua primeira fonte, assim, de pesquisa? Bom, eu sabia que eu precisava traduzir esse material todo que eu tinha na minha cabeça, né? Para uma linguagem adequada para pequenas e médias empresas. E aí, o que eu fiz duas iniciativas importantes. Primeiro, eu precisava também conhecer esse mundo do marketing digital. Lembra que eu falei que eu precisava estudar isso? Então, o que eu fiz? Passei a ter um mentor de marketing digital, uma pessoa que começou com esse amigo, que chama Rafael Souza. Depois eu tive outro mentor, que está comigo até hoje, que é o Márcio Ogado. E em relação a pequenas e médias empresas, eu comecei a estudar mais, sabe, esse assunto, pesquisar mais a quantidade de empresas que existiam. Eu era uma pequena e média empresa, então eu já era, digamos, o meu cliente encarnado, né? Eu já tinha as dores que meu cliente deveria ter, que o meu futuro cliente deveria ter como pequena e média empresa. Eu me identificava muito bem com aquela pessoa que eu queria ajudar, né? E aí o que eu fiz? Não sei se estou respondendo completamente o que você me perguntou. O que eu resolvi fazer como primeiro passo? Foi escrever um livro. Por que eu resolvi escrever um livro? Porque eu precisava sistematizar num único local todo o método que estava na minha cabeça. E traduzindo isso para pequena e média empresa. E escrever um livro me forçou a sentar, levei 4, 5 meses para escrever o livro, pesquisar sobre o assunto, pesquisar no sentido amplo, pesquisar sobre pequenas e médias empresas, traduzir aquilo para uma linguagem mais adequada para elas e sistematizar tudo em um único local. A primeira minha iniciativa que eu tive assim grande
relacionada à produção de conteúdo foi escrever esse livro. Mas o livro era uma peça teórica, né? O livro não dizia se aquilo seria eficaz na realidade. Então, o que eu precisava fazer? Precisava testar agora o método. E aí eu comecei a dar mentoria para pequenos e médios empresários. Comecei a dar as primeiras mentorias até sem cobrar nada, porque precisava testar se o método funcionava ou não. E aí comecei a fazer as primeiras mentorias e os resultados começaram a aparecer, resultados que me surpreendiam. Eu, então, tornei a mentoria um negócio da empresa, passei a cobrar pelas mentorias, e quando eu passei a cobrar, os resultados foram melhorando ainda mais. E aí eu percebi que o método, que eu já sabia que funcionava nas grandes empresas, eu percebi que ele funcionava nas pequenas e médias empresas. E aí eu fui, respondendo de novo a sua pergunta, à medida que eu conversava diretamente com o pequeno e médio empresário, ajudava ele, eu fui aprendendo cada vez mais sobre o pequeno e médio empresa, e aí o ciclo vai. Legal. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o método, por que que o método se chama 11 fragilidades? Por que 11? Existe um número com o qual as empresas são capazes de lidar quando se fala em quantidade de problemas, em quantidade de riscos e quantidade de fragilidades. Uma grande empresa, ela é capaz de lidar com, no máximo, 30, vou colocar um intervalo maior, entre 30 a 50 riscos. Quando passa disso, ela não consegue lidar mais. Ela não consegue lidar, mas em que sentido? Ela não consegue reduzir mais os riscos, porque fica muito complexo a gestão. Bom, se numa grande empresa numa grande empresa, vamos dizer, são 30 riscos, ou até 50, numa pequena e média empresa, esse número tem que ser menor. E as minhas primeiras pesquisas diziam que seriam 7 riscos, 7 fragilidades. Porque risco e fragilidade são primos, não são irmãos, são irmãos. Eu explico isso melhor depois, se você quiser saber sobre isso. Bom, e aí, mas 7 me parecia que era um número pequeno demais. Ou seja, 7, um pequeno e médio empresário seria capaz de lidar, mas não ia resolver o problema dele. Eu precisava ampliar essa quantidade para que ficasse mais completo o método. E aí eu estudei mais, e aí eu achei, fui calibrando, né? Eu pegava as 30 das grandes empresas e fui trazendo para as pequenas aquilo que seria aplicável e aquilo que seria gerenciável. Né? Vou dar um exemplo. Uma grande empresa, ela precisa ter procedimentos de continuidade. Porque, como eu lhe falei, se a Coca-Cola quebrar, todo mundo vai deixar de tomar Coca-Cola, e sem brincadeira, a pessoa pode até ter um problema de cabeça, porque está acostumada, né? Ou um remédio, imagina uma Pfizer que deixa de fabricar remédio. Ela tem que ter procedimentos de continuidade, que são caríssimos, para manter a empresa funcionando numa crise. Isso não dava para trazer para uma pequena e média empresa, não era viável trazer isso. Eu trouxe um pedaço, que eu chamo fragilidade da interrupção, que é um pedacinho do que está lá. Então, é essa calibragem que eu fiz de uma pequena para uma grande empresa. Uma grande empresa precisa ter um caixa, uma reserva financeira grande, porque já que ela é grande como empresa, se houver algum problema financeiro, ela tem que ter reserva. Uma pequena empresa mal tem reserva. Então, essa adaptação que eu fiz de método para outro. Então, cheguei à conclusão das 11. Você me pergunta, você tinha certeza que era 11? Não. Daí o livro, e daí a aplicação. E hoje aí provou que eu diria para você que das empresas, de uma maneira geral, as 11 existem, é o que eu tenho observado, mas algumas empresas, se você resolver 8, 7, que são as que eu chamo de fragilidades protagonistas, né, no sentido negativo da palavra, você já resolve. Outras empresas precisariam de 12, 13, mas as 11 elas acomodam muito bem o que uma pequena e média empresa precisa. Certo, legal. Então, você começou a falar sobre a diferença entre risco e fragilidade, e aí eu fiquei com um pouco de dúvida, e talvez as pessoas que estão nos assistindo também fiquem. Então, qual seria realmente a diferença entre uma fragilidade, um risco e talvez até um problema? Por exemplo, qual a diferença entre uma empresa ter um problema financeiro e ter uma fragilidade financeira? Existe essa diferença? Existe. Vamos lá.
Vamos começar pela diferença entre problema e fragilidade. De novo, são todos ali parênteses, viu? Às vezes é difícil até Os parecidos. explicar. São bem... O que é um problema e uma fragilidade? Imagine que você tem uma empresa que fatura 100 mil reais por mês. Tá? Imagine Certo. que dos 100 mil reais que você tem, você também está faturando seus 100 mil reais, você não tem nenhum problema financeiro, você está com caixa bom, está dando lucro, só que você tem um cliente só que representa 40% desse faturamento. Ou seja, tem um cliente que você fatura 40 mil reais. Então, você tem uma fragilidade financeira. Por quê? Porque se esse cliente sair, você vai ter um problema financeiro sério. Aí você vai ter um problema financeiro. Mas você só vai ter um problema se ele sair. Mas a fragilidade ela já está presente, já existe. E aí eu emendo no risco. Vou já emendar. Se ficar confuso, você me pergunta. Imagina que você não tem isso que eu acabei de dizer. Você tem 100 mil reais, você tem 10 clientes que faturam 10 mil reais. Então você não tem nenhuma fragilidade, né? E não tem um problema. Aí eu lhe perguntaria, Sara, você tem algum plano de ter algum grande cliente? Aí você vai dizer, tenho. Eu tenho um plano de um dia ter um cliente que fature um só cliente 50 mil reais. Aí eu vou dizer, então você tem um risco de Uhum. concentração. Tenho, porque eu quero. O risco é algo que está no futuro. Ele não aconteceu ainda e pode nem acontecer. Uma fragilidade ela já está presente, já existe. Ela já é uma rachadura que está na parede da sua casa. Que Vou dar você mais pode não perceber. aí já é outro, já é outro problema. Vou dar mais um exemplo só para não deixar nenhuma dúvida. Você tem uma parede lisa. Imagina uma parede lisa que não tem nada. Você olha naquela parede, não tem fragilidade nenhuma. Não tem problema nenhum. Aí eu lhe pergunto, Sara, se você botar 2 toneladas em cima aqui dessa parede, tem risco dela quebrar? É algo futuro. Aí você vai olhar e vai dizer, talvez, vamos ver se tem risco. Percebe? Mas existe um momento ideal para cuidar dessas fragilidades? Quando é que é o momento assim de se preocupar com elas na sua empresa? Fragilidade é algo invisível. Você próprio falou um pouco, talvez você não esteja vendo, é isso, ela é invisível. O que significa que a parede está lisa, pode estar lisa para você, como empresário, que se olha para a parede e vê que ela está lisa. Mas pode ter uma fragilidade que você não enxerga. Então, o momento certo de você olhar as fragilidades, sabe quando é? Agora. Porque você não sabe se as fragilidades estão presentes ou não. E as minhas pesquisas dizem que, em algum nível, as 11 estão presentes. Isso o método revelou. Se as 11, praticamente 100% das empresas, vou repetir, praticamente 100% das pequenas e médias empresas têm as 11 fragilidades, em maior ou menor grau. Como a gente não sabe o tamanho da rachadura, o recomendável é que você pare e olhe. O empresário não gosta muito dessa palavra pare, viu? Mas o empresário que você pare e olhe o tamanho das rachaduras que você tem. Então, é amanhã. Se você não começou, deve começar amanhã. Legal. Então tem que ser agora, né? Já. Então, pelo que você falou, todas as empresas têm essas fragilidades, certo? Então, alguns empresários podem estar se perguntando se o método funciona para ele, assim. Então, se todos eles têm essas fragilidades, então o método funciona para qualquer empresário? Ou existe algum setor que ele é mais afetado pelas fragilidades? O que eu observei até agora é que as fragilidades, elas independem do setor de atuação. Elas dependem apenas do tamanho da empresa, mas não do setor de atuação. Eu tenho, para você ter ideia, eu tenho um programa de capacitação financeira, eu até explico depois se você quiser porque é que comecei pelo financeiro. E nesse grupo tem, eu acho que hoje em dia, 40 empresários, por aí. Quase todos são de setores diferentes. Tem empresários de todos os setores que você imagina lá. Tem de marketing, tem pessoas que têm academia de pilates, tem pessoas que têm consultório de odontológico, tem pessoas que têm, nem lembro agora aqui, loja de roupas, tem pessoas que têm empresa de engenharia, tem de tudo. E as fragilidades, elas são iguais. O que muda é o tamanho da fragilidade. E às vezes muda um pouco, Sara, à medida que você vai fazer para resolver uma ou outra. Mas elas não têm fronteiras, não.
Você falou que o método das 11 fragilidades teve muito sucesso na prática, você viu que está funcionando com as pequenas e médias empresas que você dá mentoria. Então, você podia falar sobre algum um primeiro caso que aconteceu, primeiro empresário que você viu realmente que funcionou? Você podia contar um pouco mais sobre a história de algum empresário que teve sucesso? Claro, posso sim, até porque tem depoimentos deles que estão lá e alguns são públicos, né? Mas assim, eu vou falar para você de duas avaliações que eu faço, ou de três. Fala três tipos de avaliação para ele responder. Primeira avaliação. Eu já peguei empresário na minha frente, começando a mentoria, que ele só estava quase chorando na minha frente. E eu não estou exagerando. Uma cara de desespero, dizendo assim para mim, Aldo, não tem jeito mais para minha empresa. Estou há 16 anos no mercado e estou quebrando. E eu conversava com ele e ele, isso mais de uma sessão, porque a mentoria Master, ela dura 7, tem 7 encontros, podendo chegar a 8. Os primeiros encontros, Sara, primeiro, segundo, às vezes o terceiro encontro ele ainda estava num desespero muito grande. Esse empresário, ele aumentou 2,5 de tamanho. Então, depois da mentoria, algum tempo depois, ele aumentou 2,5 vezes. E aí, o semblante dele foi mudando ao longo da mentoria. Isso é emocionante ter visto isso como eu vi com meus próprios olhos. Então, eu diria que começa com algo mais subjetivo, uma emoção de alguém que está na minha frente, que vai se transformando e que depois chega no resultado concreto, que é de aumentar de 2,5 vezes também. E aí, outra avaliação que eu ouço dos empresários é assim, falando em resultado, certo? É assim, essa é a que eu mais ouço. Federaldo, eu não imaginava que eu tinha essas fragilidades. Eu não sabia que eu tinha isso na minha empresa. E quando eu comecei a conversar com você, quando eu li o seu livro, quando eu fiz a mentoria, eu comecei a perceber que eu estava correndo muito risco, que eu estava com muito problema, que eu podia quebrar amanhã. E se não fosse você, tem algum depoimento assim, eu podia até nem existir mais. Ou seja, o método ele tem a capacidade de lhe fazer, de lhe abrir os olhos para fragilidades que você não enxergava. E o terceiro resultado, que é o que eu mais gosto, e todo mundo gosta, é o resultado que fala em números. Quer dizer, eu peguei um empresário recentemente que faturava X, e esse X não era um faturamento baixo, né? E ele, depois de 12 meses, ele passou a faturar 3X. 3 vezes mais. 3 vezes mais. E tem, nessa linha, outra informação importante para ele dizer, tem sido cada vez mais comum, porque isso tudo que eu falei, lembra que eu falei 2,5 vezes que o empresário cresceu? Isso aconteceu, era mais raro de acontecer. Tinha acontecido uma vez, eu achei bacana, me espantei um pouco também, porque eu não esperava, o próprio não esperava. Aí aconteceu com esse empresário 3 vezes e tem acontecido cada vez mais. Agora está ficando, um dia desse eu disse para o empresário assim, eu quero que você dobre de tamanho, ele falou para mim, já dobrei. Você não sabia não que eu já dobrei? Ela me disse, eu quero agora triplicar. Ou seja, está se tornando mais comum as pessoas dobrarem de tamanho. O que era uma surpresa para mim, está virando, não vou falar rotina ainda, porque seria, não é mais quase isso. O método está sendo calibrado a um ponto tal que agora, quando a gente aplica, realmente ele dá resultado e dá resultado rápido. Essa empresa que dobrou as vendas, ela dobrou em 2 meses. Vou repetir, 2 meses. Por que acontece com a fragilidade? A fragilidade é como além de ser essa alegoria da rachadura, é como também uma marca que está segurando a sua mão, um peso aqui, está segurando. Você quer vender, por exemplo. Então, um negócio que lhe segura, você não consegue vender. Você destrava isso aqui, a pessoa. Por exemplo, você vende, mas não vende usando marketing digital. Aí você poderia me dizer, mas isso é básico, mas a maioria Tem muita gente que não faz, né? a maioria do mundo físico não faz. Você mostra para o empresário que ele pode fazer, ele tira essa marra, ele começa a fazer, ele dobra as vendas. Respondi a sua pergunta? Respondeu-se. Então, eu queria, para finalizar aqui, uma dica final sua para um empresário, um pequeno e médio empresário, que com o método das 11 fragilidades percebeu, né, por ver seu conteúdo, por estar entendendo agora com você nessa sua explicação,
Quando ele percebe que tem essas fragilidades, qual a primeira coisa que ele deve fazer? Qual a sua dica, assim? Bom, mas eu preciso lhe dizer, Sara, que você me fez uma pergunta: problema, fragilidade e risco. Risco. O pior dessa sua resposta que eu vou lhe dar é que ele normalmente só percebe o problema. Que o problema dói mais, a fragilidade dói menos. Ela está escondida, ela dói também às vezes. Quando eu não estou vendendo, dói. Mas ela é mais traiçoeira. Então, o que eu diria para o empresário é que comece já, porque você pode se surpreender com coisas, com problemas que a sua empresa tem, fragilidades, na verdade, né, que você tem, que você não consegue enxergar. Lembrando da minha história, que você própria se surpreendeu quando eu contei, você me perguntou assim, mas como é que você não enxergava? Pois é, nós estamos tão encantados com alguma coisa que está acontecendo na frente da gente que a gente não enxerga. Então, minha recomendação para o empresário é: não pense que tocar uma empresa é algo intuitivo. Uma empresa não é intuitivo. Você usa a intuição para tocar, sim, mas ela precisa de método. Você, como pequeno e médio empresário, tem que usar um método para fazer a sua empresa crescer. E o melhor método que eu conheço, existem outros, é esse das 11 fragilidades. É o que lhe ajuda a corrigir as fragilidades para que você consiga crescer. Na vida pessoal, a mesma coisa, né? Se você tiver fragilidade na sua vida pessoal, você não consegue ir muito para frente. Então, recomendação: pare e olhe com humildade, essa palavra é importante, reconheça que você tem essas fragilidades para que você consiga crescer com solidez. Então é isso, Otederaldo. Muito obrigada por responder as minhas perguntas. Obrigada a você que nos escutou hoje. A gente está em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, aqui no YouTube, também no LinkedIn e em várias plataformas de podcast como o Spotify. Então não deixe de se inscrever no canal para você receber o conteúdo em primeira mão. Ative o sininho também. Muito obrigada pela participação e vejo você no próximo podcast.